O milionário viu o sangue, percebeu que ela era virgem, e então fez algo que ninguém jamais faria. Ele achava que era apenas mais uma noite de contrato, mas, ao notar o sangue nos lençóis, entendeu que ela nunca havia sido tocada por ninguém. Naquele instante, o homem mais temido do país ajoelhou-se e fez o impensável. Inscreva-se no canal para descobrir a reviravolta que comoveu até os corações mais frios. A chuva desabava sobre São Paulo com a fúria de quem guardou rancor durante meses de seca. As ruas do centro da cidade se transformaram em rios turbulentos, carregando consigo lixo, folhas e os sonhos de quem precisava trabalhar mesmo com o tempo fechado. Isabela Santos corria pela rua Barão de Itapetininga, seus tênis furados fazendo um ruído molhado a cada passo apressado. A mochila de couro sintético, já desgastada pelo tempo, pesava em seus ombros enquanto ela tentava se proteger da chuva com uma sacola plástica sobre a cabeça. Aos 22 anos, ela conhecia bem aquela corrida contra o tempo. Mais 5 minutos de atraso e perderia o emprego no prédio comercial da Consolação. Por favor, Deus, só mais hoje, murmurou entre os dentes, desviando de uma poça que parecia um pequeno lago. O vento forte fez com que sua improvável proteção voasse, deixando seus cabelos castanhos grudarem no rosto. Ela nem teve tempo de se preocupar com a aparência. Sua supervisora, Dona Carmen, já havia deixado claro que tolerância zero era a regra para os funcionários da limpeza. Do outro lado da cidade, Rafael Mendes observava a tempestade através das janelas blindadas de seu Mercedes-Benz S63 AMG. O motorista, seu João, dirigia com a perícia de quem há 15 anos navegava pelo trânsito paulistano, mas mesmo ele parecia preocupado com a intensidade da chuva. Patrão, talvez seja melhor esperarmos um pouco. Essa chuva tá perigosa, sugeriu João, olhando pelo retrovisor. Rafael nem levantou os olhos dos papéis que analisava. Aos 28 anos, ele havia construído um império imobiliário avaliado em mais de 2 bilhões de reais, e não chegara até ali parando por causa de chuva. Temos reunião em 20 minutos. Siga em frente. O tom frio e calculista era a marca registrada de Rafael. Desde que descobrira a traição de seu próprio irmão, que tentara roubar a empresa da família 2 anos antes, ele havia se fechado para o mundo. Confiança era uma moeda que ele não estava mais disposto a gastar. Isabela finalmente avistou o edifício Mendes Tower, um arranha-céu de vidro e aço que parecia tocar as nuvens carregadas. Ela trabalhava ali há 6 meses, sempre chegando às 6 da manhã para limpar os escritórios antes que os executivos chegassem. O salário era pouco, mas somado aos outros 2 empregos, dava para manter a casa na cidade Tiradentes e ainda sobrar algo para a faculdade de enfermagem que sonhava em fazer. Quando tentou atravessar a rua, um clarão seguido de um trovão ensurdecedor fez com que perdesse o equilíbrio. Seu pé escorregou no asfalto molhado e ela caiu de joelhos, rasgando a calça do uniforme e arranhando as palmas das mãos. Não, 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 repetia enquanto tentava se levantar, as lágrimas se misturando com a chuva em seu rosto. Foi nesse momento que o Mercedes preto parou ao seu lado. Rafael havia visto toda a cena. Algo em seu peito, uma sensação que há muito tempo não sentia, fez com que batesse no vidro que separava o banco traseiro da frente. João, pare o carro. Senhor, pare o carro, agora. Pela primeira vez em meses, o empresário saiu de sua zona de conforto. Abriu a porta traseira e, sem se importar com o terno Armani de R$ 5.000, caminhou até onde Isabela ainda tentava se recompor. Você está bem? Perguntou, oferecendo a mão para ajudá-la a se levantar. Isabela olhou para cima e se deparou com os olhos mais intensos que já vira na vida. Verdes como esmeraldas, contrastando com os cabelos negros molhados pela chuva. O homem era claramente rico. Ela podia perceber pela roupa, pelo relógio, pelo perfume caro que mesmo com a chuva chegava até ela. Eu preciso trabalhar, gaguejou, tentando limpar a lama das mãos machucadas. Você está ferida. Entre no carro, vou levá-la ao hospital. Não, senhor, obrigada. Eu não posso me atrasar, por favor. Rafael viu o desespero em seus olhos. Não era desespero por dor física, mas por medo de perder o emprego. Ele conhecia aquele olhar. Sua mãe tinha o mesmo quando ele era criança e o pai ainda não havia enriquecido. Você trabalha onde? Ali, apontou para o prédio. Mendes Tower,
Sou da limpeza. Um sorriso quase imperceptível apareceu no canto da boca de Rafael. O destino tinha um senso de humor peculiar. Então você trabalha para mim. Isabela sentiu o mundo girar, não pela tontura da queda, mas pela revelação de que estava diante do homem mais poderoso de São Paulo. Rafael Mendes era lenda na cidade. Aos 28 anos, havia transformado uma pequena construtora familiar em um dos maiores grupos imobiliários do país. Senhor Mendes, murmurou, tentando se afastar, mas ele segurou seu braço gentilmente. Primeiro vamos cuidar desses ferimentos. João, dirija para o hospital sírio-libanês. Não, a voz de Isabela saiu mais alta que pretendia. Por favor, senhor, eu não posso pagar um hospital particular. E se eu não trabalhar hoje, Dona Carmen vai me mandar embora. Meus irmãos dependem de mim. Rafael parou. Há quanto tempo não ouvia alguém se preocupar genuinamente com outras pessoas? Em seu mundo, as conversas giravam em torno de lucros, investimentos e poder. Aquela garota molhada e machucada estava mais preocupada com a família do que com a própria saúde. Quantos irmãos você tem? 2. Miguel tem 15 anos e a Júlia tem 12. Nossos pais morreram num acidente há 6 anos. A chuva continuava forte, mas Rafael parecia alheio a ela. Estava estudando o rosto de Isabela, procurando sinais de mentira ou interesse. Não encontrava nenhum, apenas honestidade crua e uma beleza natural que o impressionava. Entre no carro, vou resolver isso. Desta vez ela não protestou. Estava molhada até os ossos, com frio e dor. O interior do Mercedes era como estar em outro planeta. Couro macio, ar-condicionado, o cheiro de madeira nobre. Desculpe por molhar o banco, disse timidamente. Rafael tirou o blazer e ofereceu a ela. Use isso. Durante o trajeto até o hospital, ele fez algumas ligações. Isabela ouvia apenas fragmentos da conversa, mas entendeu que ele estava reorganizando sua agenda inteira por causa dela. Por que está fazendo isso? Perguntou quando ele desligou o telefone. Rafael demorou para responder. Olhava pela janela, observando a cidade que havia conquistado, mas que nunca realmente o fizera feliz. Não sei, respondeu com honestidade. No hospital, Rafael acompanhou Isabela até a emergência. Os médicos a atenderam imediatamente. O sobrenome Mendes abria portas em qualquer lugar de São Paulo. Enquanto cuidavam dos ferimentos dela, ele ficou na sala de espera, algo que nunca fizera por ninguém. Senhor Mendes, uma enfermeira o chamou. A paciente está pedindo para falar com o senhor. Isabela estava sentada na maca, com as mãos enfaixadas, e uma calça hospitalar substituindo a que havia rasgado. Parecia pequena e frágil naquele ambiente, mas seus olhos mantinham uma determinação que impressionava Rafael. Muito obrigada por tudo, mas agora eu preciso ir trabalhar. Já deve ser quase 7 da manhã. Você não vai trabalhar hoje. Está machucada. Senhor Mendes, com todo respeito, o senhor não entende. Se eu faltar, vou ser demitida. E se eu for demitida, não vou conseguir pagar o aluguel da casa nem a escola dos meus irmãos. Eles contam comigo. Rafael se aproximou da maca. Pela primeira vez em anos, sentia algo além de raiva ou indiferença. Era a admiração. Me conta sobre você, sua história. Isabela hesitou. Por que um homem tão poderoso se interessaria pela vida de uma faxineira? Mas havia algo em seus olhos que a tranquilizava. Não tem muito o que contar. Moro na cidade de Tiradentes desde que nasci. Meus pais trabalhavam numa fábrica de tecidos. Quando eles morreram, eu tinha 16 anos. Tive que parar de estudar para cuidar dos meus irmãos. Trabalho em 3 lugares. Seu prédio de manhã, numa lanchonete à tarde e numa casa de família à noite. Nos fins de semana faço faxina numa clínica veterinária. E seus sonhos? A pergunta a pegou de surpresa. Ninguém nunca havia perguntado sobre seus sonhos. Quero ser enfermeira. Sempre quis ajudar as pessoas. Já juntei dinheiro para metade do curso, mas ainda falta muito. Rafael se sentou na cadeira ao lado da maca. Havia algo naquela garota que mexia com ele de uma forma que não conseguia explicar. Não era apenas sua beleza, embora ela fosse realmente linda, com traços delicados e olhos expressivos. Era sua pureza, sua determinação, sua capacidade de se sacrificar pelos outros. Isabela, eu quero fazer uma proposta. Ela o olhou desconfiada. Conhecia histórias de meninas pobres que aceitaram propostas de homens ricos e se arrependeram depois. Que tipo de proposta?
Quero que você trabalhe diretamente para mim, como assistente pessoal. O salário será 10 vezes o que você ganha agora, com todos os benefícios. Você poderá fazer sua faculdade, cuidar dos seus irmãos e ter uma vida digna. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelos ruídos do hospital. Isabela o encarava, tentando entender as intenções dele. E o que o senhor quer em troca? A pergunta direta surpreendeu Rafael. Ela era esperta, sabia que nada na vida vinha de graça. Honestidade, lealdade, e que você me ajude a lembrar que ainda existem pessoas boas neste mundo. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Isabela. Era a oportunidade que sempre sonhara, mas também era assustadora demais para ser real. Por que eu? O senhor nem me conhece. Rafael se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, a chuva finalmente havia parado, e os primeiros raios de sol começavam a aparecer entre as nuvens. Porque em 5 minutos de conversa, você me mostrou mais humanidade do que todas as pessoas do meu círculo social mostraram em anos. Ele se virou para encará-la novamente. Então aceita? Isabela olhou para as próprias mãos enfaixadas, como se elas pudessem dar a resposta que sua mente confusa não conseguia encontrar. A proposta de Rafael ecoava em seus ouvidos como um eco distante e surreal. 10 vezes seu salário atual. Era dinheiro suficiente para mudar completamente a vida dela e dos irmãos. Eu preciso pensar, disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Rafael assentiu, compreendendo a magnitude do que estava oferecendo. Ele havia construído seu império baseado em decisões rápidas e instinto apurado, mas sabia que para ela, aquela escolha representava muito mais do que uma oportunidade profissional. Claro, mas enquanto decide, não quero que se preocupe com trabalho. Vou falar com a supervisora do seu turno. Não! Isabela se levantou rapidamente da maca. Por favor, não faça isso. Se Dona Carmen souber que falei com o dono da empresa, ela vai criar 1000 teorias. As outras meninas já me olham estranho porque eu não paro de estudar no intervalo. Rafael franziu a testa. Estudar no intervalo? Tenho alguns livros de enfermagem que comprei usados. Sempre que posso, dou uma olhada. Dona Carmen diz que isso é se achar demais para quem limpa banheiro. O tom de Isabela era de quem já havia ouvido essas palavras muitas vezes. Aquela informação acertou Rafael como um soco no estômago. Ele conhecia bem o preconceito das pessoas em relação a quem busca crescer na vida. Sua própria família havia passado por isso quando ele era criança, antes do pai conseguir expandir a pequena construtora. Então não falarei com ela. Mas você vai para casa descansar hoje. Vou providenciar um carro para te levar. Senhor Mendes, eu não posso aceitar mais favor. Não é favor. É necessidade médica. O médico disse que você precisa manter as mãos em repouso por pelo menos 24 horas. Isabela sabia que ele estava certo, mas aceitar ajuda sempre fora difícil para ela. Desde a morte dos pais, aprendera que só podia contar consigo mesma. Está bem, mas amanhã eu volto ao trabalho normalmente. Amanhã você me dá uma resposta sobre minha proposta. O caminho até a cidade Tiradentes durou quase 2 horas no trânsito paulistano. Rafael havia insistido em acompanhá-la, ignorando os protestos de Isabela sobre ele ter compromissos mais importantes. O motorista, seu João, observava pelo retrovisor com curiosidade discreta. Em 15 anos trabalhando para a família Mendes, nunca havia visto o patrão demonstrar interesse genuíno por alguém. É aqui, disse Isabela quando chegaram a uma rua de terra batida, ladeada por casas simples de alvenaria. Rafael observou o local em silêncio. As casas eram pequenas, algumas ainda em construção, mas tudo estava limpo e organizado. Crianças brincavam na rua, parando para observar o Mercedes preto com curiosidade. Não era a favela estereotipada que aparecia na televisão. Era uma comunidade de trabalhadores honestos que lutavam por uma vida digna. É diferente do que eu imaginava, admitiu. Todo mundo imagina tiroteio e tráfico quando ouve falar da periferia. Mas aqui são só pessoas tentando viver. Isabela abriu a porta do carro. Obrigada por tudo, Sr. Mendes. Rafael. Me chame de Rafael. Ela sorriu pela primeira vez desde que se conheceram. Era um sorriso tímido, mas que iluminou completamente seu rosto. Obrigada, Rafael. Quando Isabela entrou em casa, foi recebida pelos gritos preocupados de Júlia,
sua irmã de 12 anos. Isa, por que você está chegando agora? E o que são essas bandagens? Miguel, de 15 anos, apareceu da cozinha segurando uma fatia de pão com margarina. Provavelmente o café da manhã que dividiriam os três. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Perguntou, tentando parecer mais velho do que era. Isabela sentou no sofá desgastado da pequena sala e contou tudo para os irmãos. A queda na chuva, o encontro com Rafael Mendes, a ida ao hospital e, por último, a proposta que mudaria suas vidas. Você vai aceitar, né? Júlia pulou de empolgação. A gente vai poder comer carne todo dia. Miguel foi mais cauteloso. Isa, isso não tá parecendo estranho? Por que um cara rico faria isso? A pergunta do irmão mais novo ecoava os próprios receios de Isabela. Ela havia passado as últimas horas tentando entender as motivações de Rafael, procurando sinais de segundas intenções. Eu não sei, Miguel, mas olha nos olhos dele. Não tem maldade. Tem tristeza. Tristeza? Júlia se sentou ao lado da irmã. É difícil explicar. É como se ele fosse uma pessoa sozinha, mesmo tendo tudo. Naquela noite, Isabela mal conseguiu dormir. Ficou na cama pequena que dividia com Júlia, olhando para o teto rachado e pensando na proposta. Com o salário que Rafael oferecia, poderia alugar uma casa maior, dar uma vida melhor para os irmãos, fazer sua faculdade sem precisar trabalhar 3 turnos. Mas e se houvesse algo mais por trás da oferta? E se ela não conseguisse atender às expectativas dele? E se fosse apenas um capricho temporário de um homem rico e entediado? Na manhã seguinte, Isabela acordou com uma determinação que não sentia há anos. Havia tomado sua decisão durante a madrugada, depois de muito pensar e rezar. Se aquela oportunidade havia aparecido em sua vida, precisava ter coragem para abraçá-la. Vestiu sua melhor roupa, uma blusa branca simples e uma saia preta que guardava para ocasiões especiais, e pegou o ônibus para o centro da cidade. Suas mãos ainda doíam um pouco, mas a expectativa do encontro com Rafael superava qualquer desconforto físico. Chegando ao Mendes Tower, foi direto ao térreo procurar Dona Carmen para justificar sua ausência do dia anterior. A supervisora, uma mulher de 50 anos com expressão permanentemente azeda, a recebeu com desconfiança. Isabela, onde você estava ontem? Ficou todo mundo sobrecarregado por sua causa. Desculpe, Dona Carmen. Eu escorreguei na chuva e tive que ir ao hospital. Mostrou as mãos enfaixadas como prova. A mulher examinou os ferimentos com ceticismo. Espero que hoje você trabalhe dobrado para compensar. Na verdade, eu preciso falar com o Sr. Rafael Mendes. É sobre uma questão pessoal. Dona Carmen riu alto. Um som desagradável que ecoou pelo hall de mármore. Menina, você bateu a cabeça quando caiu? O Sr. Mendes não fala com o funcionário da limpeza. Ele nem sabe que a gente existe. Mesmo assim, eu gostaria de tentar. Olha, Isabela, eu sempre achei você uma boa menina, estudiosa, mas agora está me parecendo que subiu na cabeça. O Sr. Mendes fica no último andar, tem 3 secretárias e um monte de seguranças. Você não vai nem chegar perto. Isabela respirou fundo. Sabia que Dona Carmen estava certa sobre a dificuldade, mas Rafael havia dito que esperaria sua resposta. Então eu vou tentar. Pegou o elevador até o último andar, ignorando os olhares curiosos dos executivos bem vestidos que dividiam o espaço com ela. Quando as portas se abriram, deparou-se com um ambiente luxuoso, que parecia ter saído de uma revista de decoração. Madeira nobre, vidro e muito mármore compunham um cenário que a intimidou profundamente. Posso ajudá-la? Perguntou uma recepcionista loira impecavelmente arrumada, olhando para Isabela da cabeça aos pés com evidente desaprovação. Eu gostaria de falar com o Sr. Rafael Mendes. Meu nome é Isabela Santos. Tem agendamento? Não, mas ele disse que me esperaria hoje. A recepcionista riu de forma condescendente. Querida, o Sr. Mendes não recebe ninguém sem agendamento. E muito menos... Deixou a frase no ar, mas o tom deixava claro o que pensava sobre pessoas como Isabela. Por favor, só diga a ele que Isabela Santos está aqui. Ele vai querer me ver. Escuta, não sei que tipo de fantasia você tem na cabeça, mas o Sr. Mendes é um homem muito ocupado. Sugiro que você volte para onde estava fazendo limpeza e pare de perder o tempo dele. As palavras da recepcionista doeram mais do que os ferimentos nas mãos de Isabela. Ela estava acostumada com o preconceito,
mas havia algo particularmente cruel na forma como a mulher falava. "Há algum problema, Sandra?" Uma voz masculina interrompeu a conversa. Rafael havia saído de sua sala e presenciado os últimos minutos da discussão. Estava impecável em um terno azul marinho, mas seus olhos demonstravam irritação. "Senhor Mendes, eu estava explicando para essa pessoa que ela não pode subir aqui sem agendamento." Sandra gaguejou, percebendo que havia cometido um erro. "Isabela é minha convidada", disse Rafael, caminhando até onde ela estava. "Sandra, você está demitida. Vá pegar suas coisas." "Como?" A recepcionista empalideceu. "Senhor Mendes, eu só estava fazendo o meu trabalho." "Seu trabalho é tratar bem todas as pessoas que vêm aqui, independentemente de como estejam vestidas. Você tem 1 hora para limpar sua mesa." O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Sandra saiu correndo, provavelmente para chorar no banheiro, enquanto os outros funcionários observavam a cena com espanto. "Desculpe por isso", Rafael disse para Isabela. "Venha, vamos conversar na minha sala." O escritório de Rafael era do tamanho do apartamento inteiro, onde Isabela morava com os irmãos. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo, e ela ficou alguns segundos hipnotizada pela paisagem. "É bonito, né?", comentou Rafael, observando sua reação. "É como ver a cidade inteira. Deve dar uma sensação de poder. Às vezes dá sensação de solidão." Ele respondeu com honestidade. "Sente-se, por favor." Isabela se acomodou na poltrona de couro italiano, sentindo-se pequena naquele ambiente imenso. "Então, qual foi sua decisão?" Ela o encarou diretamente, reunindo toda a coragem que possuía. "Eu aceito sua proposta, mas tenho algumas condições." Rafael levantou uma sobrancelha surpreso. Ninguém havia colocado condições para ele há muito tempo. "Quero ouvir." "Primeira, eu não quero ser tratada diferente dos outros funcionários. Não quero que pensem que consegui o emprego por outros motivos. Segunda, se em algum momento eu não conseguir fazer o trabalho direito, me demita sem dó. Terceira, eu vou continuar estudando, então preciso de horários que me permitam fazer isso." Rafael sorriu. Um sorriso genuíno que transformou completamente sua expressão. Aquela garota continuava o surpreendendo. "Concordo com tudo. Agora deixe eu te mostrar como funciona aqui." E assim começou o primeiro dia de Isabela Santos, como assistente pessoal do homem mais poderoso de São Paulo. Ela não imaginava que aquela decisão mudaria não apenas sua vida, mas também despertaria em Rafael sentimentos que ele acreditava terem morrido para sempre. Os primeiros dias de Isabela como assistente pessoal de Rafael foram como tentar beber água de uma mangueira de incêndio. Reuniões executivas, ligações internacionais, contratos milionários, tudo isso fazia parte de um mundo completamente novo para ela. "Isabela, preciso que você agende uma videoconferência com os investidores de Miami para as 2 da tarde", disse Rafael, entregando-lhe uma pasta repleta de documentos. "E confirme se o relatório financeiro do 3º trimestre está pronto." Ela anotava tudo em um caderno simples que havia comprado no caminho para o trabalho, suas mãos ainda um pouco doloridas pelas bandagens recém-removidas. "Rafael, o que exatamente é uma videoconferência com investidores?", perguntou com sinceridade, provocando um sorriso no empresário. Ele parou o que estava fazendo e a encarou. Em seu mundo, todos fingiam saber de tudo para impressionar. A honestidade de Isabela era refrescante. "É uma reunião por vídeo através do computador. Vou explicar tudo para você." Nas semanas seguintes, Rafael se tornou não apenas chefe, mas professor. Ensinava-lhe sobre planilhas, apresentações, protocolos de reunião e a complexa rede de relacionamentos que sustentava seu império empresarial. "Você aprende rápido", comentou uma tarde, observando Isabela organizar perfeitamente sua agenda da semana seguinte. "Quando a gente precisa, aprende", ela respondeu concentrada na tela do computador. "Minha mãe sempre dizia que a necessidade é a melhor professora." Rafael se aproximou da mesa dela, que ficava estrategicamente posicionada na antessala de seu escritório. Isabela havia personalizado o espaço com uma pequena planta suculenta e uma foto dos irmãos. Detalhes que humanizavam o ambiente antes frio e impessoal. "Como estão Miguel e Júlia?", perguntou genuinamente interessado. O rosto de Isabela se iluminou. Falar dos irmãos sempre a deixava feliz.
Estão bem. Júlia está empolgada porque finalmente vai poder fazer o curso de inglês que sempre quis. E Miguel? Bem, Miguel ainda está desconfiado de toda essa mudança. Desconfiado de mim? Ele é protetor. Desde que nossos pais morreram, ele se sente responsável por cuidar de nós, mesmo sendo mais novo que eu. Acho que tem medo de você se cansar de mim e me mandar embora. Rafael ficou em silêncio por um momento. A preocupação do garoto não era infundada. Ele mesmo tinha fama de ser implacável com funcionários que o decepcionavam. Gostaria de conhecê-los. Isabela levantou os olhos do computador surpresa. Conhecer meus irmãos? Se você não se incomodar, talvez um jantar no fim de semana? A proposta a deixou nervosa. Rafael havia se mostrado uma pessoa completamente diferente do empresário frio que imaginara, mas convidar os irmãos para jantar parecia cruzar uma linha entre profissional e pessoal. Eu não sei se é uma boa ideia. Por quê? Porque ela hesitou procurando as palavras certas. Porque eles podem se acostumar com isso e depois sofrer quando acabar. Quando o que acabar? Essa situação, esse emprego, essa gentileza. Rafael se sentou na cadeira em frente à mesa dela, uma atitude incomum para alguém que sempre mantinha distância hierárquica. Isabela, você acha que eu vou te mandar embora? Não sei. Talvez você se canse de ter que me ensinar tudo, ou encontre alguém mais qualificada, ou talvez eu tenha encontrado a melhor assistente que já tive. As palavras dele fizeram o coração de Isabela acelerar. Havia algo no tom de voz, no jeito como a olhava que ia além da relação profissional. Rafael, desculpe, ele se levantou rapidamente. Não quero que se sinta pressionada. Esqueça o convite do jantar. Mas Isabela não queria esquecer. Pela primeira vez desde que começara a trabalhar ali, permitiu-se admitir que sentia algo por aquele homem além de gratidão profissional. Na verdade, acho que eles gostariam de conhecer você, mas teria que ser algo simples. Eles não estão acostumados com lugares chiques. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Rafael foi genuíno e caloroso. Que tal na sua casa? Eu levo a comida. Sábado à tarde, Isabela estava um feixe de nervos. Havia passado toda a manhã limpando a pequena casa, reorganizando os móveis simples e tentando fazer com que o ambiente parecesse mais apresentável para receber um bilionário. Isa, você está mais nervosa que eu na primeira prova do colégio, comentou Miguel, observando a irmã arrumar e desarrumar as almofadas do sofá pela 10ª vez. É que eu não quero que ele pense que a gente é pobre, completou Júlia com a franqueza típica dos 12 anos. Isa, a gente é pobre. Pelo menos éramos até você conseguir esse emprego. Isabela suspirou. Júlia estava certa. Não adiantava tentar esconder a realidade de onde vinham. Às 7h em ponto, um carro parou na frente da casa. Não era a Mercedes de Rafael, mas um Civic preto bem mais discreto. Ele desceu carregando várias sacolas de comida e vestindo jeans e uma camisa polo, a roupa mais simples que Isabela já o havia visto usar. Oi, disse quando ela abriu a porta, um sorriso tímido no rosto. Espero que gostem de pizza. Miguel e Júlia observaram o homem que havia mudado suas vidas com curiosidade mal disfarçada. Rafael, por sua vez, parecia genuinamente interessado em conhecê-los. Então você é o Miguel, disse, estendendo a mão para o garoto. Isabela fala muito de você. Disse que você é o homem da casa. Miguel apertou a mão, tentando parecer mais maduro. Alguém tem que cuidar das meninas. É uma grande responsabilidade. Eu admiro isso. Durante o jantar, Rafael fez questão de perguntar sobre a escola de cada um, seus sonhos e planos para o futuro. Júlia, sempre extrovertida, logo estava contando sobre seu desejo de ser veterinária, enquanto Miguel, mais reservado, falava sobre seu interesse por programação. Programação é uma área incrível, disse Rafael. Se você quiser, posso arranjar um estágio na nossa empresa quando completar 16 anos. Os olhos de Miguel se arregalaram. Sério? Claro. Talento não pode ser desperdiçado. Isabela observava a interação entre Rafael e seus irmãos com o coração apertado. Ele estava sendo genuinamente gentil, sem condescendência ou falsidade. Era como se realmente se importasse com aquelas duas crianças que havia acabado de conhecer. Depois do jantar, enquanto Júlia mostrava seus desenhos para Rafael e Miguel jogava videogame, Isabela foi até a pequena cozinha para preparar café.
Rafael a seguiu. Eles são incríveis, disse, encostando na pia. Você fez um trabalho maravilhoso criando-os. Eles se criaram sozinhos, na verdade. Eu só tentei não deixar faltar o básico. Não seja modesta. Vi como eles te olham, te respeitam. Isso não acontece por acaso. Isabela serviu o café em xícaras simples de porcelana branca, herança de sua mãe. Rafael, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você não tem família? Digo, esposa, filhos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rafael olhou pela janela da cozinha, observando as luzes das casas vizinhas. Tive noiva uma vez. Descobri que ela estava comigo pelo dinheiro. Meu próprio irmão tentou roubar a empresa. Depois disso, parei de confiar nas pessoas. Deve ser muito solitário. Era, ele a encarou. Até conhecer você e sua família. O momento foi interrompido por Júlia, que correu até a cozinha. Isa, Miguel está ganhando do Rafael no videogame. Eles riram e a tensão se dissipou. O resto da noite passou rapidamente, com jogos, conversas e uma sensação de normalidade que Rafael não experimentava há anos. Quando chegou a hora de ir embora, Miguel se aproximou dele. Rafael, obrigado por tudo que você fez pela gente, pela Isa. Não precisa agradecer. Sua irmã merece tudo de bom que a vida pode oferecer. Eu sei que você gosta dela, disse o garoto com a seriedade de um adulto. E eu acho que ela gosta de você também. Só não machuque ela, tá? Ela já sofreu demais. Rafael ficou surpreso com a maturidade do adolescente. Eu prometo que vou cuidar bem dela. Então tá bom. Na porta, Rafael se despediu de Júlia com um abraço e de Miguel com um aperto de mão respeitoso. Com Isabela, a despedida foi mais hesitante. Obrigada por hoje, disse ela. Eles adoraram você. Eu também adorei eles. E você, obrigado por me deixar fazer parte disso. Houve um momento em que pareceu que ele ia se inclinar para beijá-la, mas se conteve. Nos vemos segunda-feira? Claro. Quando Rafael partiu, Isabela ficou na porta observando as luzes traseiras do carro desaparecerem na rua. Pela primeira vez em anos, se permitiu sonhar com a possibilidade de ser realmente feliz. Isa, Júlia apareceu ao seu lado. Você está apaixonada por ele, né? Isabela sorriu, passando a mão nos cabelos da irmã mais nova. Acho que sim, Ju. Acho que sim. 3 meses haviam se passado desde que Isabela começara a trabalhar como assistente de Rafael. A rotina havia se estabelecido de forma natural. Ela chegava cedo, organizava a agenda dele, participava de reuniões tomando notas e, gradualmente, havia se tornado uma peça fundamental no funcionamento do escritório. Naquela segunda-feira chuvosa de julho, porém, algo estava diferente. Rafael parecia tenso desde que chegara, falando pouco e evitando o contato visual que havia se tornado comum entre eles. Isabela, preciso que você organize todos os contratos da construtora Almeida dos últimos 5 anos, disse ele, sem levantar os olhos dos papéis na mesa. Algum problema específico com eles? Apenas organize, por favor. O tom seco a surpreendeu. Nas últimas semanas, especialmente depois do jantar em sua casa, Rafael havia se mostrado mais próximo, mais carinhoso. Agora parecia ter voltado ao empresário frio que ela conhecera no primeiro dia. Por volta do meio-dia, a resposta para sua estranheza apareceu na forma de uma mulher deslumbrante, que entrou no escritório como se fosse dona do lugar. Cabelos loiros impecáveis, vestido de grife que custava mais que o salário anual de Isabela, e um anel de noivado que brilhava como um farol. Rafinha! Exclamou com voz doce, mas que tinha algo de calculado. Rafael se levantou da cadeira, claramente desconfortável. Fernanda, o que você está fazendo aqui? Vim te ver, obviamente. Faz quanto tempo? 2 anos. Isabela observava a cena de sua mesa, fingindo estar ocupada com os documentos, mas captando cada palavra e gesto. A tal Fernanda olhou para ela com curiosidade mal disfarçada. E quem é essa? Isabela, minha assistente. Isabela, essa é Fernanda Silveira. O sobrenome soou familiar para Isabela. Silveira era uma das famílias mais tradicionais de São Paulo, donos de uma rede de concessionárias de carros de luxo. Prazer, disse Isabela educadamente, mas Fernanda mal confirmou o cumprimento. Rafa, podemos conversar em particular? É sobre algo importante. Rafael hesitou por um momento, olhando para Isabela. Claro,
Vamos para minha sala. A porta se fechou, mas as paredes de vidro do escritório permitiam que Isabela visse as silhuetas dos dois conversando. Fernanda gesticulava animadamente, às vezes tocando o braço de Rafael, que mantinha uma postura rígida. A conversa durou quase 1 hora. Quando finalmente saíram, Fernanda tinha um sorriso triunfante no rosto. Então está combinado, disse ela, alto o suficiente para que Isabela ouvisse. Jantar amanhã às 8, no Fazano, como nos velhos tempos. Rafael apenas assentiu, evitando olhar na direção de Isabela. Até amanhã, meu amor. Fernanda se inclinou e beijou o rosto dele, um gesto íntimo que fez o estômago de Isabela se revirar. Quando Fernanda saiu, o silêncio no escritório ficou pesado. Rafael voltou para sua sala sem dizer uma palavra, fechando a porta atrás de si. Isabela tentou se concentrar no trabalho, mas as lágrimas teimavam em brotar. Havia sido ingênua ao pensar que poderia haver algo real entre eles. Rafael era um bilionário, ela uma ex-faxineira da periferia. Fernanda era do mundo dele, falava a linguagem dele, pertencia ao círculo social adequado. Às 5 da tarde, quando se preparava para ir embora, Rafael finalmente saiu da sala. Isabela, sobre amanhã, vou sair mais cedo. Você pode cancelar os compromissos depois das 6? Claro, respondeu sem olhar para ele, organizando os papéis na mesa. E sobre o que você viu hoje? Não vi nada, Sr. Mendes. Apenas faço o meu trabalho. O tratamento formal o atingiu como um tapa. Há semanas ela o chamava pelo primeiro nome. Isabela, com licença, preciso pegar o ônibus. E ela saiu rapidamente, deixando Rafael sozinho no escritório, arrependido de uma decisão que nem mesmo entendia completamente. Na manhã seguinte, Isabela chegou ao trabalho determinada a manter a compostura profissional. Havia chorado a noite inteira, explicado vagamente para Miguel e Júlia que tiveram um dia difícil e chegado à conclusão de que precisava proteger seu coração. Rafael parecia igualmente determinado a manter distância. Comunicavam-se apenas através de e-mails e recados, evitando conversas diretas. O clima no escritório estava tão tenso que até os outros funcionários notaram. "Vocês brigaram?" perguntou Marina, a nova recepcionista que havia substituído Sandra. "Não brigamos. Apenas voltamos a ter uma relação estritamente profissional", respondeu Isabela, sem levantar os olhos do computador. Por volta das 5 da tarde, Rafael saiu para se arrumar para o jantar com Fernanda. Vestia um terno ainda mais caro que o usual e havia passado perfume. Detalhes que não escaparam a Isabela. "Estarei no celular se houver alguma emergência", disse formalmente. "Entendido, Sr. Mendes." Quando ele saiu, Isabela finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Estava sozinha no escritório. Todos os outros funcionários já haviam ido embora, e a dor que tentara suprimir o dia inteiro finalmente veio à tona. Ela estava tão absorta em seu sofrimento que não percebeu quando alguém entrou no escritório. "Com licença?" Isabela se virou e viu um homem na casa dos 30 anos, com traços semelhantes aos de Rafael, mas com uma expressão mais suave. "O escritório já está fechado", disse ela, secando rapidamente as lágrimas. "Eu sei. Sou Eduardo Mendes, irmão do Rafael. E você deve ser a famosa Isabela." O sangue de Isabela gelou. Esse era o irmão que havia tentado roubar a empresa, sobre quem Rafael falava com tanto ressentimento. "O que o senhor quer?" Eduardo sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. "Relaxe, não vim aqui para causar problemas. Vim te dar um conselho." "Não preciso de conselhos. Acho que precisa sim, especialmente sobre meu irmão e Fernanda Silveira." Apesar de todos os seus instintos gritarem para não confiar naquele homem, a curiosidade de Isabela falou mais alto. "O que têm eles?" "Eles foram noivos por 3 anos. A família dela sempre pressionou para que eles se casassem. Seria a união de 2 impérios empresariais. Rafael terminou quando descobriu que ela estava comigo numa festa, mas... Mas o quê? Mas as famílias nunca desistiram da ideia. E agora que a empresa do pai dela está com problemas financeiros, ela voltou. Rafael pode ser frio, mas ele tem um ponto fraco. Não consegue ver uma mulher em dificuldades sem ajudar." As palavras de Eduardo ecoavam os piores medos de Isabela. "Por que está me contando isso?" "Porque eu gosto de você. Meu irmão está mais humano desde que você chegou. Mas você precisa saber no que está se metendo."
Fernanda não vai desistir fácil e ela tem armas que você não tem. Que armas? História, família, status social. Ela conhece Rafael desde a infância, sabe exatamente como manipulá-lo. E você... Bem, você é doce, mas é ingênua. Cada palavra era como uma punhalada no coração de Isabela. Se me der licença, preciso ir para casa. Claro, mas pense no que eu disse. Às vezes é melhor sair antes de se machucar mais. Quando Eduardo saiu, Isabela ficou sozinha no escritório silencioso, o peso da realidade caindo sobre ela como uma avalanche. Talvez Eduardo estivesse certo. Talvez ela fosse apenas uma distração temporária na vida de Rafael, alguém que o fizera se sentir nobre por ajudar uma pobre garota da periferia. Pegou suas coisas e se dirigiu ao elevador, decidida a não mais permitir que ilusões românticas interferissem em sua estabilidade profissional. Mas quando as portas se fecharam, não conseguiu conter o soluço que havia reprimido o dia inteiro. No elevador espelhado viu seu reflexo. Uma garota simples de 22 anos, usando roupas baratas e sonhando com um homem que estava naquele momento jantando com uma princesa da alta sociedade paulistana. A realidade nunca havia parecido tão cruel. Naquela noite, em casa, Isabela mal tocou na comida que Júlia havia preparado. Miguel, percebendo que algo estava errado, se sentou ao lado dela no sofá. Isa, o que aconteceu? Você está diferente desde ontem. É complicado, Mi. Tem a ver com o Rafael? Isabela assentiu, incapaz de formar palavras. Ele te machucou? Não exatamente. É só que, às vezes, a gente sonha com coisas que não são para a gente. Miguel, com sua sabedoria prematura, abraçou a irmã. Lembra quando você me disse que a gente merece ser feliz? Talvez você esteja esquecendo disso. Mas naquela noite, pela primeira vez em meses, Isabela não conseguia acreditar em suas próprias palavras sobre merecer felicidade. Algumas distâncias, pensou, eram grandes demais para serem atravessadas. Rafael chegou ao escritório na manhã seguinte com um semblante carregado. O jantar com Fernanda havia sido um desastre. Ela passara a noite inteira falando sobre os bons tempos e insinuando uma reconciliação que ele não desejava. Pior ainda, não conseguira parar de pensar em Isabela, no jeito como ela o tratara friamente antes de sua saída. Encontrou-a já trabalhando, concentrada na tela do computador como se sua vida dependesse daqueles relatórios. Ela nem levantou os olhos quando ele passou. Bom dia, Isabela. Bom dia, Sr. Mendes, respondeu sem olhar para ele. O tratamento formal continuava, e Rafael sentia cada palavra como uma agulhada. Decidiu que precisava conversar com ela, esclarecer a situação antes que o mal-entendido se tornasse irreparável. Isabela, podemos conversar em particular? Se for sobre trabalho, podemos conversar aqui mesmo. A frieza na voz dela o desconcertou. Rafael olhou ao redor. Outros funcionários começavam a chegar, e aquela não era uma conversa para ser feita em público. É pessoal. Então não temos nada para conversar, Sr. Mendes. Nossa relação é estritamente profissional. As palavras dela ecoaram pelo escritório, causando olhares curiosos dos funcionários próximos. Rafael sentiu uma mistura de frustração e desespero. Minha sala. Agora. Não era um pedido, era uma ordem. Isabela hesitou por um momento, mas acabou se levantando e o seguindo até o escritório particular. Assim que a porta se fechou, Rafael se virou para encará-la. O que está acontecendo? Por que está me tratando assim? Estou sendo profissional, como deve ser. Isso não é profissionalismo. Isso é hostilidade. O que eu fiz? Isabela cruzou os braços, tentando manter a compostura. Você não fez nada. Eu que estava confundindo as coisas. Confundindo o quê? Achando que havia algo mais entre nós além de uma relação de trabalho. Rafael deu um passo em sua direção. E não há? A pergunta pegou Isabela desprevenida. Ela havia se preparado para negativas, não para questionamentos diretos. Não. Você tem sua vida, suas pessoas, eu tenho a minha. Pessoas? Está falando da Fernanda? Não me interessa sua vida pessoal, Sr. Mendes. Para de me chamar assim, explodiu Rafael, perdendo a compostura pela primeira vez. Há semanas você me chama de Rafael. A gente janta na sua casa. Eu conheço seus irmãos e agora você quer fingir que nada disso aconteceu. Talvez seja melhor mesmo fingir. Por quê? Isabela respirou fundo, reunindo coragem para dizer as palavras que a atormentavam.
Porque eu não pertenço ao seu mundo, Rafael. Fernanda pertence. Ela tem a educação certa, a família certa, o status certo. Eu sou só uma menina pobre da periferia que você resolveu ajudar. Você realmente acredita nisso? Seu próprio irmão me disse ontem. Rafael empalideceu. Eduardo esteve aqui? Esteve. E me abriu os olhos sobre algumas coisas. A raiva que tomou conta de Rafael foi avassaladora. Eduardo sempre soubera exatamente onde atacar para causar mais dano. E você acreditou nele? No homem que tentou destruir nossa empresa, que me traiu da pior forma possível? Ele só confirmou o que eu já sabia, que pessoas como eu não ficam com pessoas como você. Rafael se aproximou mais, seus olhos verdes intensos fixos nos dela. Sabe o que eu acho? Acho que você está com medo. Medo de quê? De se permitir ser feliz, de acreditar que merece coisa boa. As palavras atingiram Isabela em cheio porque eram verdadeiras. Desde a morte dos pais, ela havia se acostumado com a luta, com a dificuldade. A felicidade parecia algo perigoso, algo que podia ser tirado dela a qualquer momento. E se eu estiver com medo? Tenho razões para isso. Todos temos. Você acha que é fácil para mim? Depois de tudo que passei, confiar em alguém novamente? Mas você não confia em mim, disse Isabela baixinho. Se confiasse, teria me contado sobre o jantar com ela. Rafael ficou em silêncio, sabendo que ela estava certa. Eu estava confuso. Fernanda apareceu do nada falando sobre os pais dela, estarem com problemas financeiros, pedindo ajuda. Você o quê? Eu não sabia como lidar com a situação sem te machucar. Então decidiu me machucar do mesmo jeito, me deixando de fora. Rafael passou as mãos pelos cabelos, frustrado. Você está certa. Eu deveria ter conversado com você. Mas o jantar não significou nada, Isabela. Passei a noite inteira pensando em você. E o que isso muda? Amanhã pode aparecer outra pessoa do seu passado, outro compromisso social, outra situação que você não vai saber como me explicar. Então, me dê uma chance de provar que você está errada. Isabela balançou a cabeça, lágrimas finalmente começando a escorrer. Eu não posso arriscar tudo de novo, Rafael. Meus irmãos dependem de mim. Este emprego é tudo o que temos. Você acha que eu te demitiria por causa disso? Eu não sei o que pensar mais. O silêncio que se seguiu foi carregado de dor e mal-entendidos. Rafael queria desesperadamente abraçá-la, convencê-la de que ela estava errada, mas percebia que as palavras de Eduardo haviam plantado sementes de dúvida profundas demais. Está bem, disse finalmente. Se é isso que você quer, vamos manter tudo profissional. Isabela assentiu, embora cada fibra do seu ser gritasse para ela fazer o contrário. É melhor assim. Mas quando ela saiu da sala, ambos sabiam que nada estava bem e que aquela conversa havia aberto feridas que talvez não cicatrizassem. 2 semanas se passaram em uma tensão quase insuportável. Rafael e Isabela mantinham uma cordialidade gelada durante o dia, comunicando-se apenas sobre questões de trabalho. Os outros funcionários notaram o clima pesado, mas ninguém ousava comentar. Rafael havia recusado todos os convites sociais, incluindo uma segunda tentativa de Fernanda de reatar o contato. Passava horas extras no escritório, como se o trabalho pudesse preencher o vazio que sentia. Isabela, por sua vez, chegava pontualmente, fazia seu serviço com perfeição técnica e saía no horário, evitando qualquer interação desnecessária. Foi numa quinta-feira chuvosa que tudo mudou. Isabela estava organizando alguns contratos quando seu celular tocou. Era Miguel, e havia algo em sua voz que a alarmou imediatamente. Isa, você precisa vir para casa. A Júlia desmaiou na escola. O mundo pareceu parar ao redor de Isabela. Júlia nunca havia desmaiado antes. Era a mais saudável dos 3. O que aconteceu? Onde ela está? No hospital público do bairro. Isa, eles estão falando em fazer uns exames, mas o convênio que você conseguiu ainda não cobriu tudo. Isabela sentiu o pânico tomar conta. O convênio de saúde era um dos benefícios do emprego com Rafael, mas algumas autorizações ainda estavam em processamento. Eu já estou indo, disse, desligando o telefone e pegando a bolsa com mãos trêmulas. Rafael, que havia ouvido parte da conversa de sua sala, apareceu imediatamente. O que aconteceu? Minha irmã desmaiou na escola. Preciso ir ao hospital. Vou com você. Não precisa, Isabela, não é hora de orgulho. Vamos.
No caminho para o hospital, Rafael fez várias ligações, organizando transferência para um hospital particular e o melhor atendimento possível. Isabela queria protestar, mas a preocupação com Júlia falava mais alto. Encontraram Miguel na sala de espera do hospital público, visivelmente assustado. Quando viu Rafael ao lado da irmã, seus olhos se arregalaram. Miguel, como ela está? Isabela abraçou o irmão. Os médicos estão examinando, disseram que pode ser só anemia, mas querem fazer uns exames de sangue. Rafael se aproximou. Já providenciei a transferência para o Sírio-Libanês. Os melhores pediatras da cidade vão examiná-la. Rafael, eu não posso aceitar isso, protestou Isabela. Não é sobre aceitar ou não. É sobre a Júlia ter o melhor atendimento possível. Antes que Isabela pudesse argumentar, uma equipe médica chegou com uma maca para transferir Júlia. A menina estava consciente, mas pálida e fraca. Isa, disse quando viu a irmã. Desculpa por dar trabalho. Não fala bobagem. Isabela segurou sua mão. Vamos cuidar de você. No hospital particular, após uma bateria de exames, o diagnóstico veio. Anemia severa, causada por deficiência nutricional. Nada grave, mas que precisaria de acompanhamento e uma dieta mais rica. É comum em adolescentes de famílias com restrições alimentares, explicou o médico delicadamente. Com o tratamento adequado, ela ficará bem. Quando finalmente ficaram sozinhos no quarto particular onde Júlia descansava, Isabela se permitiu chorar. Toda a tensão das últimas semanas, somada ao susto com a irmã, veio à tona. Rafael se sentou ao lado dela no sofá do quarto. Ela vai ficar bem, disse suavemente. Eu falhei com ela, soluçou Isabela. Achei que estava dando tudo o que eles precisavam, mas não consegui nem alimentá-la direito. Você fez o melhor que podia com o que tinha. Isso não é falha, é heroísmo. Mas se você não estivesse aqui hoje... Mas eu estava, e sempre vou estar. Isabela levantou os olhos para encará-lo. Rafael, escuta o que eu vou te dizer. Ele segurou suas mãos. Nas últimas 2 semanas, eu me senti mais vazio do que nos 2 anos depois da traição do meu irmão. Você não é só uma funcionária para mim, Isabela. Você é a pessoa que me fez lembrar como é sentir algo real. Mas as diferenças entre nós não importam. O que importa é como eu me sinto quando estou com você. Como seus irmãos me fazem sentir parte de uma família de verdade. Como você me tornou uma pessoa melhor. Júlia, que havia acordado durante a conversa, pigarreou baixinho. Desculpem interromper, mas vocês dois são muito teimosos, disse com um sorriso fraco. A Isa gosta de você, Rafael, e você gosta dela. Por que vocês não param de complicar? Rafael riu apesar das lágrimas nos olhos. Sua irmã tem razão. A Júlia sempre tem razão, concordou Isabela, sorrindo pela primeira vez em semanas. Então, podemos tentar de novo? Sem medo, sem orgulho, só nós dois? Isabela olhou para a irmã, que fazia sinais afirmativos com a cabeça, depois para Rafael, que a olhava com uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto. Eu quero tentar, disse finalmente. Mas temos que conversar sobre tudo, sem segredos. Sem segredos, concordou Rafael, inclinando-se para beijá-la suavemente. Finalmente, exclamou Júlia, batendo palmas fracamente. Miguel, que havia entrado no quarto naquele momento, sorriu. Bem que eu disse que vocês gostavam um do outro. 6 meses depois, Rafael pediu Isabela em casamento durante um piquenique na cidade Tiradentes, na presença de Miguel, Júlia e de toda a comunidade que havia acompanhado a transformação daquela família. Isabela havia começado o curso de enfermagem, Miguel ganhara uma bolsa integral para um curso técnico em programação, e Júlia se tornara a garota mais popular da escola desde que soubera que sua irmã namorava o bilionário mais gente boa de São Paulo. Quando Rafael colocou o anel simples, mas cheio de significado no dedo de Isabela, ela percebeu que às vezes os contos de fada acontecem na vida real. Não porque alguém vem nos salvar, mas porque encontramos pessoas dispostas a construir algo real conosco. Eu te amo, disse ela, olhando nos olhos verdes que haviam mudado sua vida. Eu também te amo, e amo nossa família maluca. Nossa família, repetiu Isabela, gostando do som daquelas palavras. E sob o céu estrelado da periferia de São Paulo, 2 mundos diferentes se uniram não por acaso, mas por escolha, por amor verdadeiro,
e pela coragem de acreditar que todo mundo merece uma segunda chance de ser feliz.